Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Esse aqui é o canal da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. Você está acompanhando o Encontro com a Palavra, o nosso tempo de estudo bíblico, preparado especialmente aqui para esse formato no nosso canal. Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu quero convidar você a conhecer também a nossa igreja pessoalmente. Nós estamos no bairro do Rio Acima, em Votorantim. Temos encontros de oração, a nossa reunião de oração toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Um tempo precioso de buscar ao Senhor junto com os nossos irmãos. Temos os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. Encontros para todas as idades, para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tem sido um tempo também muito precioso de crescimento na palavra. E o nosso culto, que acontece todo domingo à noite, às 7h30, quando toda a igreja se reúne com o propósito de adorar ao Senhor, de prestar o nosso serviço de adoração e louvor ao nosso Deus em comunidade. Fica o nosso convite, então, para você nos conhecer. Seria muito legal poder te conhecer pessoalmente e dar um abraço, tá bom? Que Deus possa conduzir sua vida, seu dia, e que você possa ficar aí agora também com o encontro com a palavra. Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar na Palavra de Deus. E eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5, dos versículos 17 a 20. Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Enquanto você procura, nós estamos aprendendo a respeito do Sermão do Monte. Nos nossos encontros anteriores, nós falamos a respeito das bem-aventuranças e também falamos a respeito de como o discípulo de Cristo precisa ser sal e luz. E hoje nós iremos falar a respeito da lei. O Senhor Jesus começa a introduzir esse assunto para aqueles que estavam ouvindo suas palavras. Vamos fazer a leitura, então, de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que se respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém. É importantíssimo este assunto. Por isso Jesus introduziu ele nesse tempo, nesse espaço aqui. Porque nos versículos a seguir, Jesus começará a tratar a respeito da lei para aquela multidão. Nós precisamos lembrar que na época em que Jesus ensinava as multidões, na época em que Jesus caminhava conosco aqui na terra, não havia o Novo Testamento ainda de forma escrita. As pessoas possuíam somente o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E o povo que seguia o Senhor, que seguia a Deus, seguia os ensinamentos da lei e dos profetas. Então, nos versículos a seguir, Jesus vai introduzir este assunto no Sermão do Monte. Jesus vai começar a falar a respeito da lei e de como não somente observá-la, mas praticá-la, aplicá-la em sua vida, nas suas
atividades, na sua maneira de pensar, de falar, de agir. Então, nos próximos versículos, Jesus vai começar a tratar a respeito do amor ao próximo, da ira, do perdão, do adultério, do homicídio. Então, Jesus começa a tratar esses assuntos que são vistos lá na lei de Moisés e também pelos ensinamentos dos profetas. Mas por que Jesus ele diz isso a respeito da lei, né? Notem que a multidão está entusiasmada com os ensinos de Jesus, como nós mesmos já lemos em algumas passagens do Evangelho, a qual há relatos que há momentos que as pessoas glorificam a Deus, né, e dizem que Jesus ele ensina com autoridade diferente dos pregadores da época, né, dos fariseus e dos escribas. Jesus ensina com uma autoridade celestial. E então, Jesus inicia o Sermão do Monte, ensinando a respeito das bem-aventuranças, de como, né, bem-aventurado é aquele que acredita, que deposita sua fé em Deus e confia no seu amor, confia na sua bondade, na sua misericórdia. E aqui nós vemos que Jesus ele começa a falar a respeito da lei, mas ele não revoga o Antigo Testamento. Para aqueles que estavam pensando que Jesus introduziria ali, iria colocar ali um ensino novo, né? Iria introduzir um ensino novo, algo nunca visto antes, Jesus acaba com a expectativa da multidão aqui no versículo 17. Porque ele diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então Jesus está dizendo que ele não veio para aniquilar a lei, para acabar com a lei. E isso causa muita confusão no meio cristão. Porque muitos acreditam que hoje, pelo fato de nós vivermos pela graça, nós não deveríamos mais viver e observar a lei do Antigo Testamento. Há muitos que no passado até mesmo tentaram anular o Antigo Testamento, dizendo que hoje, na época em que nós vivemos, no tempo em que nós vivemos, devemos somente seguir o Novo Testamento. E isso é um erro gravíssimo, tanto doutrinário quanto teológico. Porque tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são palavras de Deus. É a palavra de Deus ensinada ao coração do homem. O Antigo Testamento, como muitos no passado alegaram, principalmente aqueles que tentaram tirar, né, a divina revelação do Antigo Testamento, né, alegaram que o Antigo Testamento conta a história de Israel, a história do povo de Israel, de como Deus cuidou do povo de Israel, de como Deus libertou o povo de Israel, de como Deus entregou a sua lei ao povo de Israel, mas que isso se limitava somente ao povo de Israel. O Novo Testamento não. O Novo Testamento seria as palavras de Deus para a igreja atual, para a igreja dos nossos dias, para aqueles que foram salvos pela graça de Cristo. Mas em nenhum momento nós vemos na palavra de Deus contradições entre o Novo e o Antigo Testamento. Pelo contrário, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós iremos observar que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. E o Novo Testamento testifica o Antigo. Um completa o outro. Nós vemos a obra de Deus, a sua obra redentora, o seu poder, a sua soberania, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Nós vemos Deus revelado nas Escrituras. Então nós precisamos entender que quando Cristo disse isso a respeito da lei, ele estava dizendo que ele não veio para tirar a lei, ele veio para cumpri-la. Mas e hoje? Nós precisamos cumprir a lei? Precisamos entender
que a lei para nós hoje, ela tem outro sentido. Ela possui o mesmo peso, ela possui, né, a mesma autoridade, porém não possui a mesma motivação. Se no passado, no Antigo Testamento, as pessoas cumpriam a lei, obedeciam a lei para serem salvas, para serem aceitas por Deus, hoje nós, como cristãos, não precisamos ter este medo, porque hoje nós somos salvos pela graça, e essa graça nos motiva e nos inspira a cumprir a lei, não mais por medo, não mais temendo sofrer algo ou alguma punição, mas cumprindo a lei com amor e reverência ao nosso Deus, porque a sua lei é santa e perfeita. Então a lei, ela nos ajuda a viver em santidade no Novo Testamento, né? Pela obra do Espírito Santo nós somos capacitados a obedecer a lei e a cumpri-la conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Então, quando Jesus disse isso à multidão, ele quebrou todas as expectativas daqueles que pensavam que Jesus iria dizer algo novo. E Jesus disse: não vim trazer nada novo, apenas vim cumprir aquilo que já foi dito. E isto serve de lição para nós em nossos dias, porque muitas pessoas, muitas igrejas têm procurado algo novo, trazer algo novo, e sempre estão mudando a sua maneira de viver o Evangelho, buscando algo novo, né? E muitas delas se perderam no caminho e já estão totalmente desviadas da palavra, porque foram influenciadas pelo mercado da fé, por tudo que há de mais novo, e introduziram na igreja e perderam a essência da palavra. Então Jesus diz aqui para a multidão que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. E Cristo cumpriu toda a lei. E nele nós temos poder e nele nós temos capacidade de também vivermos de acordo com a sua lei. E Jesus continua dizendo no versículo 18: porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então Jesus está dizendo aqui que o tempo vai passar, as mudanças virão, né? As gerações irão mudar, né? Os séculos irão passar, porém a lei do Senhor irá permanecer até o último dia. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela não muda, ela não passa, ela não é antiquada, ela não é ultrapassada, ela não é antiga, né? Para aqueles que acham que precisamos atualizar a palavra de Deus, que precisamos enxergar a palavra de Deus de acordo com o tempo que nós vivemos, isso é um erro gravíssimo. Nós precisamos viver a palavra de Deus, porque ela é vida e ela é verdade e ela se renova todos os dias. Nós precisamos entender, precisamos olhar para a palavra de Deus e enxergar nela, sim, uma contextualização do nosso tempo. Olhar a melhor maneira de aplicarmos a palavra de Deus em nossos dias, conforme a graça, conforme a direção do Espírito Santo. Mas nós não podemos adulterar a palavra de Deus com a justificativa de que ela está ultrapassada e que ela já não traz mais tanto impacto como trouxe no passado para aquelas gerações. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela permanece pelo seu poder, pelo poder de Deus. A sua palavra permanece de gerações em gerações. No versículo 19 diz: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Aqueles que buscam honra, aqueles que buscam receber o respeito, esses têm que entender que a honra no reino de Deus, o respeito no reino de Deus
ele está naquele que pratica a palavra de Deus. As pessoas, principalmente aqueles que querem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, precisam entender que nós temos o dever de praticar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É dever de todo cristão. Aqueles que querem se considerar maiores não são aqueles que possuem os grandes templos, não são aqueles que pregam para multidões, que arrastam milhares e milhares de pessoas, né? Hoje, em nossos dias, aqueles que têm milhares de visualizações em seu canal, né? Milhares de seguidores em sua fanpage, em sua rede social, esses não são os maiores no reino dos céus. No reino dos céus, os maiores são aqueles que vivem a palavra, que praticam a palavra dia após dia em sua vida. E para aqueles que acham que estão praticando, mas não vivem de acordo com a palavra, o Senhor Jesus diz que esses são os menores. Esses são considerados mínimos no reino dos céus. E no versículo 20, Jesus volta a dizer de forma enfática, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus estava dizendo aqui que os fariseus e os escribas, eles conheciam muito a respeito da palavra de Deus, mas não bastava conhecer, é preciso aplicar, é preciso colocar em prática na vida, para que haja transformação, para que haja mudança. Quando Jesus disse isso, nós podemos imaginar a respeito de uma corrida, como nós vemos nas Olimpíadas, quando um determinado corredor ele atinge um certo nível ali, ele bate um recorde de tempo, logo começam a aparecer outras pessoas querendo ultrapassar aquele tempo, ou seja, aquele tempo que ele atingiu ali já não é mais suficiente, precisa ir além, precisa superar, precisa ir mais adiante. Assim é todos aqueles que desejam entrar no reino dos céus. Não basta somente conhecer, como os escribas e os fariseus conheciam, tem que amar, tem que praticar. A Bíblia, ela não é uma série que nós estamos acostumados a assistir no nosso streaming, que nós gostamos de maratonar, de passar ali horas assistindo e terminar logo, para começar outra. Não. A Bíblia, ela precisa ser lida e é preciso ter um tempo de devocional com ela, um tempo de meditação na palavra de Deus, para que aquilo que nós lemos não seja meras letras, mas entre em nosso ser e nos traga vida, nos traga esperança, nos traga fé, nos traga a presença e a direção do nosso Deus. Por isso, o Sermão do Monte é tão importante, porque tudo o que Jesus diz aqui a respeito é aquilo que preenche a vida de todo cristão. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para cumprirmos a sua palavra e vivermos de acordo com as suas escrituras. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Um mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o
dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais doces do que o mel e o destilar